Olá, amigos do canal Alberto Resolvendo Questões de Concursos. Este vídeo traz a íntegra do Estatuto da Universidade do Amazonas. Dividimos o áudio em alguns vídeos, para não ficar cansativo a sua concentração. Neste vídeo traremos a íntegra dos artigos 1º ao 13º. Vamos nessa? Título 1, da Universidade. Artigo 1º. A Universidade do Amazonas, com sede na cidade de Manaus, é uma instituição federal de ensino superior, criada nos termos da Lei nº 4.069-A, de 12 de junho de 1962, do Decreto nº 53.699, de 13 de março de 1964, mantida pela União, como entidade da administração indireta na forma da legislação em vigor. Artigo 2º. A universidade goza de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerá ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Artigo 3º. A organização e o funcionamento da universidade serão regidas pelas normas constantes dos seguintes documentos legais. 1. O presente Estatuto, que encerra as definições e formulações básicas. 2. O Regimento Geral, que regulará, a partir do Estatuto, os aspectos comuns da vida universitária. 3. Os regimentos das unidades acadêmicas, que complementarão o Regimento Geral quanto às características próprias de cada unidade. Parágrafo único. Os documentos previstos neste artigo poderão desdobrar-se em regulamentos de setores ou aspectos especiais, a serem aprovados pelos órgãos competentes da universidade. Capítulo 1. Da finalidade. Artigo 4º. A universidade tem por finalidade cultivar o saber em todos os campos do conhecimento puro e aplicado, cumprindo-lhe, para tanto: 1. Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do pensamento reflexivo, sem discriminação de qualquer natureza. 2. Formar diplomados nas diferentes áreas do conhecimento, aptos para inserção em setores profissionais e para participação no desenvolvimento da sociedade, e colaborar na sua formação contínua. 3. Promover a investigação científica, visando ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia, assim como a criação e a difusão da cultura, melhorando, desse modo, o entendimento do ser humano sobre o meio em que vive. 4. Manter, a partir da preocupação com a realidade amazônica, compromisso com os povos indígenas, reconhecendo a dívida histórica da sociedade brasileira e construindo possibilidades concretas para sua inserção plena na vida universitária e no exercício da cidadania. 5. Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação. 6. Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que forem sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do saber de cada geração. 7. Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e os da região amazônica, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade. 8. Promover uma extensão aberta à população, visando a difusão das conquistas e benefícios resultantes da cultura e da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição. Capítulo 2. Dos princípios. Artigo 5º. A universidade organizar-se-á com a observância dos seguintes princípios. 1. Unidade de patrimônio e de administração. 2. Organicidade da estrutura, com base em departamentos acadêmicos coordenados por unidades acadêmicas. 3. Integração e indissociabilidade das funções de ensino, pesquisa e extensão, vedada a duplicidade de meios para fins idênticos ou equivalentes. 4. Racionalidade e organização, com plena utilização de recursos materiais e humanos. 5. Universalidade do conhecimento e fomento à interdisciplinaridade. 6. Publicidade de todas as suas ações. 7. Gratuidade do ensino.
8. Intercâmbio com outras instituições. 9. Liberdade de expressão, difusão e socialização do saber. 10. Compromisso permanente com a busca da paz e a garantia dos direitos humanos. 11. Garantia de padrão de qualidade. 12. Gestão democrática do ensino público. 13. Alternância de poder com base na legislação vigente. Capítulo 3. Da Constituição Básica. Artigo 6º. A Universidade, para integração dos departamentos, constitui-se das seguintes unidades acadêmicas. 1. Instituto de Ciências Exatas. 2. Instituto de Ciências Biológicas. 3. Instituto de Ciências Humanas e Letras. 4. Faculdade de Tecnologia. 5. Faculdade de Estudos Sociais. 6. Faculdade de Ciências da Saúde. 7. Faculdade de Educação. 8. Faculdade de Ciências Agrárias. 9. Faculdade de Direito. 10. Faculdade de Educação Física. Parágrafo 1º. Os institutos e faculdades referidos neste artigo resultam das unidades do sistema anterior, incorporados à universidade na forma da Lei nº 4.069-A, de 12 de junho de 1962, acrescidos de outras unidades posteriormente criadas, estruturadas segundo as normas do Decreto-Lei nº 252, de 28 de fevereiro de 1967. Parágrafo 2º. A criação de novas unidades será de competência do Conselho Universitário, observadas as normas contidas neste Estatuto e na legislação vigente. Artigo 7º. Para que seja instalada qualquer faculdade ou instituto, exigir-se-á, pelo menos, a existência de 3 departamentos. Parágrafo 1º. Na criação de departamentos, serão atendidos os seguintes requisitos. 1. Agrupamento de disciplinas afins, abrangendo área significativa de conhecimentos. 2. Disponibilidade de instalações e de equipamentos. 3. Número de professores não inferior a 0,8 e, no conjunto, em proporção adequada ao desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão na respectiva área. Parágrafo 2º. Os departamentos são autônomos para todos os efeitos de organização administrativa e didático-científica, bem como para distribuição do pessoal docente técnico-administrativo. Parágrafo 3º. A universidade poderá organizar centros multidisciplinares, núcleos temáticos e artístico-culturais, bem como gerências especiais para desenvolver projetos interdisciplinares, interinstitucionais e de prestação de serviços, com a duração necessária à execução das tarefas planejadas, sendo vedada a sobreposição às atividades departamentais. Artigo 8º. Além das unidades previstas no artigo 6º e, secundando-lhes as atividades, haverá na universidade campos avançados e os seguintes órgãos suplementares. 1. Sistema de bibliotecas. 2. Centro de processamento de dados. 3. Centro de artes. 4. Hospital universitário. 5. Centro de ciências do ambiente. 6. Imprensa universitária. 7. Fazenda experimental. 8. Biotério central. 9. Prefeitura do campus universitário. 10. Centro de apoio multidisciplinar. 11. Museu amazônico. Parágrafo 1º. A criação de novos órgãos suplementares será de competência do Conselho Universitário. Parágrafo 2º. Os campos avançados são unidades estratégicas localizadas em municípios do interior do Estado, com a finalidade de apoiar o ensino, a pesquisa e a extensão, devendo ser especificados no Regimento Geral, uma vez autorizados na forma da legislação pertinente. Título 2. Da Administração Universitária. Artigo 9º. A administração da universidade dar-se-á em nível superior e em nível das unidades acadêmicas, através dos respectivos órgãos deliberativos e executivos. Capítulo 1. Da Administração Superior. Artigo 10. A administração superior da universidade será exercida. 1. Pelo Conselho Universitário, CONSUNI, com funções deliberativas e normativas superiores. 2. Pelo Conselho de Administração, CONSAD, com funções consultivas, deliberativas e normativas.
3. Pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, CONCEP, com funções consultivas, deliberativas e normativas. 4. Pelas seguintes câmaras setoriais, com funções deliberativas, normativas e consultivas, no âmbito de suas competências. A. Câmara de Ensino de Graduação. B. Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação. C. Câmara de Extensão e Interiorização. D. Câmara de Administração e Finanças. E. Câmara de Recursos Humanos. F. Câmara de Assuntos da Comunidade Universitária. V. Pela Reitoria, com função executiva. Seção I. Dos órgãos deliberativos superiores. Artigo 11. O Conselho Universitário, órgão máximo da universidade, é formado pelos seguintes membros. 1. O reitor, como presidente. 2. O vice-reitor. 3. Os diretores das unidades acadêmicas. 4. 16 representantes do corpo docente. 5. 5 representantes do corpo discente. 6. 6 representantes do corpo técnico-administrativo. 7. 2 representantes da comunidade local ou regional. Parágrafo único. Os membros do Conselho Universitário a que se referem os incisos 4, 5, 6 e 7 terão mandato de 1 ano e serão escolhidos na forma do Regimento Geral. Artigo 12. Compete ao Conselho Universitário: 1. Reformar o presente Estatuto e elaborar e reformar, sempre que necessário, o Regimento Geral e o Regimento da Reitoria, em consonância com as normas gerais atinentes. 2. Homologar, pelo menos 80 dias antes da conclusão dos mandatos em curso, a lista tríplice para escolha do reitor e do vice-reitor, na forma da legislação pertinente. 3. Apreciar recursos de decisões originárias do Conselho de Administração e do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, bem como dos atos do reitor e vice-reitor. 4. Apreciar vetos do reitor a decisões dos colegiados superiores. 5. Deliberar sobre a concessão de títulos honoríficos. 6. Dirimir dúvidas e conflitos de competência entre órgãos da administração superior, deliberativos ou executivos. 7. Decidir, após inquérito administrativo, sobre intervenção em qualquer unidade acadêmica. 8. Promover, mediante inquérito administrativo, a apuração de responsabilidade dos ocupantes dos cargos de direção, propondo à autoridade competente a sanção cabível. 9. Deliberar sobre suspensão temporária, parcial ou total do funcionamento da universidade. 10. Organizar lista tríplice para o preenchimento de cada cargo vago no Conselho Diretor da Fundação Universidade do Amazonas. 11. Apreciar o plano de trabalho e os relatórios apresentados pelo reitor. 12. Autorizar a realização de operações de crédito ou de financiamento, com aprovação do poder competente, para aquisição de bens imóveis, instalações e equipamentos. 13. Autorizar a celebração de contratos, acordos e convênios. 14. Deliberar, originariamente ou em grau de recurso, sobre qualquer matéria que exceda a competência do Conselho de Administração e do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. 15. Propor o quadro de pessoal docente, técnico-administrativo e técnico-marítimo, assim como o plano de cargos e salários, atendidas as normas gerais pertinentes e os recursos disponíveis. 16. Estabelecer normas relativas à carreira do magistério e dos servidores técnico-administrativos, observada a legislação vigente. 17. Homologar, à vista dos planos aprovados pelo CONCEP, a criação ou extinção de cursos de graduação. 18. Homologar a criação ou extinção de departamentos à vista de planos apresentados pelo CONCEP. Parágrafo 1º. As decisões a que se referem os incisos 1, 4, 7 e 8 serão tomadas por, no mínimo, 2/3 dos membros do Conselho Universitário. Parágrafo 2º. As decisões a que se referem os incisos 2 e 5 serão tomadas por maioria absoluta dos membros do Conselho Universitário. Parágrafo 3º. Integra o Conselho Universitário, como um membro convidado, com direito a voz e voto, o ex-reitor que tenha cumprido integralmente o último mandato. Artigo 13. O Conselho Universitário reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês,
durante todos os meses do ano, mediante convocação do presidente, em caráter extraordinário, quando convocado pela mesma autoridade, por iniciativa própria ou a requerimento da maioria absoluta de seus membros. Parágrafo 1º. O Conselho Universitário funcionará em primeira convocação, com a presença da maioria dos seus membros e suas decisões, ressalvados os casos expressos neste Estatuto, serão tomadas pela maioria dos votos dos presentes. Parágrafo 2º. Perderá o mandato o conselheiro que, sem causa justificada, faltar a 3 reuniões consecutivas ou a 5 alternadas. Parágrafo 3º. A convocação do Conselho Universitário far-se-á por aviso pessoal, com a antecedência mínima de 2 dias úteis, mencionando-se a pauta e sinopse dos assuntos a serem tratados. Parágrafo 4º. Observado o disposto neste artigo, o regimento interno do Conselho Universitário disporá sobre as sessões plenárias e sobre a constituição, competência e funcionamento de comissões, quando for o caso, bem como acerca da organização da Secretaria dos órgãos de deliberação superior. Se você gostou deste conteúdo, curta, comente ou compartilhe este material. Aproveite para conferir, na descrição do vídeo, as apostilas disponíveis para concursos da Universidade do Amazonas. Até um próximo vídeo.